E aí, meus queridos ouvintes, meus amigos, meus casas, meus primos, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo certo? Todo mundo firme aí nas suas residências? Aqui quem fala é Victor Galvão. Estamos aqui para mais um episódio do nosso digníssimo podcast Shonen Rage. Palmas para nós aí. Palmas. Estamos de volta para mais uma semaninha. E aí, não queria dizer nada, mas caso você ouvinte tenha escutado lá atrás um episódiozinho de animes que não tem nada a ver com seus mangás, não parou por ali, porque hoje tem a parte 2. Trouxemos mais 3 animes pra gente trocar uma ideia, mas antes, sozinho eu não estou, né, família? Meus queridos hosts que me acompanham nesse podcast maravilhoso, Vinícius Zarelli e Latino Costa, como é que vocês estão? Caralho. Ai, tio, eu fico fraco com essas ideias, mano. Virou um mercado, mano. Pelo amor de Deus, mano. Virou um mercado daqui de Baliza. Que isso, mano. Latino Costa, como é que você tá, mano? Tô bem, mano, tô bem. Um salve pros meus shonens, pros meus senes e pra minhas shoujo. Tô bem, passando mal um pouquinho com essas piadas aí. Que absurdo. Mas no geral, mano, só alegria, só felicidades. Mais uma temporada aí no corre, né? Ah, fazer o quê, né? É aquilo aí. Como a gente falou no episódio anterior que tinha muito anime que tinha diferença do mangá, então estamos aí pra nossa segunda parte. Você, como é que tá, Viteira? Ah, mano, eu tô bem aqui, tô fraco das pernas aqui, porque essas piadas aqui da pauta, só por Deus, cara. Eu não vou mais ler a apresentação antes de gravar, mano. Eu só vou ler na hora, porque rende as melhores reações possíveis, entende? Total, fica espontâneo. E o Zarelli aí, né, Vinícius Zarelli? Como é que você tá, primo? Isso porque você não leu ali no começo o Salve Meus Tirolines, né? Nossa, cara, eu comecei dando uma apresentada mais somebody love ali no começo, acabei não lendo, mas é justamente isso, salve meus Tirolines. Não, o cara escreve uns bagulho que é absurdo, mano, absurdo. Mas eu tô suave, mano, tô bem hoje. Mano, Latino Costa é absurdo. Apesar do cara ter colocado o Zarelli aí no meio, vamos pra mais um episódio, hein? Mas antes, né, antes da gente entrar no digníssimo episódio, recommendations da semana, e dessa vez eu que vou começar, hein, ó, pra dar uma inovada aqui, já vou lançar um pra vocês aqui, o peito dos 6, a banda chamada Domain, é uma banda de hardcore da Flórida. Mano, é poucas ideias, eles não são tão antigos no corre, quer dizer, no corre assim, né, não sei como é que é a cena de hardcore atual na Flórida, mas o primeiro trampo deles é de 2020, então bandas que nasceram na pandemia, tá ligado? Legal. E, cara, eles lançaram um EPzinho de 3 músicas só, poucas ideias, chama Philosophy of the Blade. E nesse EP eles fizeram um cover de propaganda do Sepultura, mano. Então, legal, hein, mano? Ó, massa. Sente a pressão do bagulho quando você der play. Comenta lá no... Sente a pressão, neném. Ó aí, ó, tá ligado? E depois manda um salve e fala, pô, então, caí da cadeira ouvir esse som aqui, mano. Absurdo. Então fica aí a dica Domain, família. Vamos ouvir. Exato. E, mano, Zarelli. Eu me recuso, né? Porra. Mano, Tá consumido aí, mano. Essa recomendação sua tá errada, a recomendação do Chicano tá errada, porque a recomendação hoje será uma só. Certo? Vamos ver. Uma só. Você... Não, mano. Você tem permissão de pausar esse podcast agora pra ouvir o álbum novo do Anoki Rock, que não se fala em mais nada no WhatsApp. Eu só mando isso pra todo mundo, velho. As pessoas falam bom dia, eu falo, mano, ouve o Detox do Anoki Rock, pelo amor de Deus. O álbum é bom do começo ao fim. Em mais nada do Cangaíba. Mano. Não se fala em mais nada no Cangaíba. E o curioso é que... Detox do Anoki Rock é isso. Inclusive, vai eu e Victor lá primeiro encontrão o Shonen Rage Podcast no show do Anoki Rock, tá bom? Puta merda, família. Vai trombar nós, vai colar no Anoki Rock pra ver o rock, como o nome da própria banda diz, ou Anoki Rock. Então, mano, cola com nós. Shonen Rage Podcast, estaremos lá presentes. Estaremos com O curioso é que o Bertelli sempre manda essa mensagem no WhatsApp, ele manda o link do álbum e ele manda embaixo. Esse álbum é muito bom, sempre nessa sequência. Esse álbum tá muito bom. É essa ordem. Exatamente nessa ordem. Sempre nessa ordem. Então fica a dica aí, família. Vamos ouvir um rock, mano. Se tem guitarra, é rock. Já diz a regra, tá ligado?
É isso. E, mano, latino. Além de festa no AP, o que você tem que recomendar pra gente? Além de festa no AP, vou recomendar uma outra festa, mano. Hoje eu vou recomendar, mano, um álbum no estilo diferente do que eu geralmente tô acostumado a recomendar aqui. Eita! Diferentaço, mano. Vou recomendar pra vocês um dos primeiros álbuns de trap lançados no Brasil. Que pra quem não sabe, um dos primeiros álbuns de trap lançados no Brasil foi o álbum Cores e Valores do Racionais, mano. Pô, pra quem não ouviu esse álbum, é bonzaço, mano, é muito bom. Você joga ele no trap? Eu falo... Não sou eu que jogo ele no trap. Eu falo que ele é do trap porque eu vi em vários podcasts o próprio Ice Blue, um dos vocalistas do Racionais, falando que o Cores e Valores é o primeiro álbum de trap lançado no Brasil. Eu nunca pensei nesse ponto de ele vista, mesmo não. falou que é, mano. Então tá liberado. Não sei se é mesmo, não sei se tem outro antes, mas se o Ice Blue falou, é verdade, mano. Então é assim, mano. Nossa, eu nunca tinha pensado como um álbum de trap, mano, mas de fato. Eu só nunca pensei como. Eu também não, porque a gente tá acostumado a jogar Racionais no rap, né, mano? É o ritmo dos caras, é o gênero dos caras. E aí, ouvindo esse podcast que ele tava, que ele falou, eu falei, mano, pior que se for analisar, o estilo é muito puxado pro trap. É muito mas sim, esse álbum é muito diferente do que eles diferenciado. faziam. Tem toda a razão. Ele é muito diferente, mano. Porque, tipo assim, é um álbum que veio muito depois do álbum anterior deles de estúdio, então tem, tipo, 12 anos de lançamento, de diferença de lançamento do Nada Como Um Dia Após o Outro e desse álbum, do Cores e Valores. Então um saiu em 2002, o outro saiu em 2014. E uma das grandes diferenças, que até enquadra ele um pouco mais no trap, é que o álbum anterior, ele tinha, sei lá, quase 2 horas de álbum, umas músicas de 10 minutos, bagulho gigantesco. Esse álbum aí, mano, Cores e Valores, ele tem meia horinha, velho, 32 minutos de álbum, rapidão, as músicas curtinhas. Então é uma proposta totalmente diferente do que os caras faziam, mano. E aí eu acho que até por isso que ele fala que entra como um álbum de trap. Mas, mano, vale a pena demais, pesadíssimo, como só Racionais sabe ser. E Cores e Valores, velho. É isso. Dá play no Spotify e não se arrependa. Inclusive, vou contar uma anedota aqui. Conte. Que eu e o mexicano, uma vez a gente caiu sem querer no Encontro das Tribos. É mesmo. E que fique claro que a gente não tem preconceito nenhum com o das tribos, ok? É só porque me falaram assim, ó, pô, vai ter um show do Racionais. Falei, caralho, legal, mano, vamos? Pô, vamos. E aí eu fui na lojinha aqui em Valinhos, falei, mano, eu queria 2 ingressos pro Racionais. Pô, é mesmo? Da hora, mano. Pai, o cara me entregou o ingresso. Da hora. Marquei nome, não lembro como é que era exatamente. Aí eu sei que eu fiquei, mano, mas onde é que vai ser? Ele vai ser em tal lugar. Eu falei, mano, mas nesse dia vai ter Encontro das Tribos. Ele falou, ih, mano. É lá mesmo. E foram 3 horas de reggae sem parar até o Racionais entrar. Eu juro, mano, era tão tarde que eu já tava tipo, caralho, mano, meu Deus, já tô cansado, eu quero ir pra minha casa, achei. É, mas o sono que você tava lá não era porque tava tarde. Você tá ligado. É droga. Show de reggae, cabeça de gelo, pra galera debochar legal. Mas foi... Mas eu tenho quase certeza que eles já tinham esse álbum, mano. Eles tocaram várias músicas desse álbum. Já, nessa época aí que a gente foi nesse rolê, eles já tinham sim, mano. Eles já estavam com esse álbum. E eles tocaram umas das antigas e tal, mas foi isso. Cores e Valores, mano. Da hora. Vários desse álbum, mano. Esse álbum é muito bom. Fica aí a recomendação, tipo, turnê, então, família. Recomendação até pra mim também, porque eu nunca dei play esse disco, mano. Ô, tá moscando, hein, mano. Esse álbum é bonzaço, velho. Bonzaço. Pô, você é louco. Fica aí. Racionais é uma entidade. Total. Com certeza. Mas antes da gente entrar no EP, mano, naquele jeito, né? Patrocinador maravilhoso desse episódio do podcast de nós três, Word F, uma marca hardcore maravilhosa, pra você ficar com a skinzinha de mocheiro, de limpar a casa, de levar sua avó no jiu-jitsu. Mano, faça o que você quiser vestir no Word F, que você não vai se arrepender. www.wordf.com.br e no Instagram, WordF Oficial com 2 Fs, e espalha a palavra. Logo menos assim, não vou falar semana que vem, né? Igual a nossa piada do podcast. Dessa vez não. Mas logo menos. Dessa vez não, mas logo menos vai ter novidade. Então, da hora. Acessa lá, segue, deixa direitinho o esquema e vamos que vamos. Vamos pra Demorou? cima. É isso. Então, bora. Vamos recapitular aqui a paradinha, né? Que a gente já fez um episódio sobre isso, mas é bom a galera se localizar aqui como é que vai funcionar a dinâmica de hoje. Existem diversas obras, né, que surgem dos mangás. Pode haver uma situação ou outra que não, mas geralmente é assim. Surge o mangá, é lançado lá na Shonen Jump da vida, lá semanalmente os capítulos. O bagulho é bom, tem uma repercussão positiva, rola o anime, tá ligado? É isso. Só que existe umas ruchadas malucas aí nesse meio, tá ligado? Pode acontecer
do anime ser tão chinelado que ele bate no último capítulo do mangá que saiu e não tem mais nada pra soltar, e o anime é semanal, aí os caras falam, e aí, como é que vai fazer? Tá ligado? Total. Pode haver censura do anime. São diversos motivos para que o anime pode se diferenciar do mangá, certo? Então, dessa vez, a gente trouxe mais 3 animes que, mano, muda uma coisa ali, ou muda bastante coisa, tá ligado? Hoje a gente vai falar de Fullmetal Alchemist, Tokyo Ghoul e Yu-Gi-Oh! Então, caso você não saiba, pode haver ou não spoilers da obra aqui, então se você não acompanhou nenhuma dessas obras, fica ligeiro aí, então... Kira morre. Nem lembrar. Calma aí, mano, meteu essa. Perdão. Complica o bagulho, tá ligado? Goku vira macaco também. Não queria falar, mano, mas aconteceu isso comigo quando eu tava assistindo Death Note. Me meteram exatamente esse spoiler. Achei que você ia falar que você tinha virado macaco igual o Goku agora, caralho. Não, pô, isso foi Nada, depois. Só na lua cheia, mano. Mas, ô, só comentando rapidão. Cara, mas foi na primeira vez que você assistiu o Foi na bagulho? primeira vez, mano. Eu tava assistindo. Um amigo meu tinha me emprestado os DVD na época. Aí eu tava assistindo, tava, sei lá, no episódio 15, alguma coisa assim. Dele chegou pra mim e falou: você não tá ligado o que acontece no episódio 25. Daí eu falei: não quero saber, mano. Não, mas você não tá ligado. Eu falei: não quero saber. Daí ele falou: o Kira morre. Eu falei: porra, velho. Aí você tá me tirando. Aí acaba com a graça do bagulho. Nossa, tipo... Fiquei puto, hein, mano. Fiquei puto. Nossa, Mas... Em certas quebradas isso é motivo de tiroteio. Porra, só não atirei nele no dia porque não tinha uma arma. Pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Tivesse um Death Note, eu tinha escrito o nome dele. Mas, ó, eu tava futricando sobre Death Note quando eu comecei a assistir, ou antes de começar a assistir, e aí eu li literalmente isso na Wikipédia, mano. Ele morre no capítulo 24, no episódio 24, sei lá. Nossa. E eu fiquei Foda. tipo... Tá ligado quando você fica se meia hora olhando spoilou. pra tela assim, ó? Só... Aham. Pô, É o famoso tomou dormindo. tomou né? dormindo, Você mano. fica igual o lobo do domingo à noite. Domingo à noite, mano. Toca aquela do Simple Plan. Pô, vamos aí. Aquela. Mas vamos aí, então. Vamos iniciar aí com o nosso digníssimo mercado valiense. Ah, mano. Pô, eu vou sair fora. Ô, tio. Fala, man. Vou começar a cantar Lança o a jingle dos pedrada aí, caras, primo. mano. Tô avisando. Ó, Fullmetal Alchemist, pra quem não assistiu, tá marcando bobeira também. Tá dormindo. Tá dormindo também, Tá mano. mostrando, tá mostrando. Ô, Falar que assiste anime e não viu Fullmetal não tá ô, vendo Fullmetal não tem como, mano. Pelo amor de Deus. É tipo assim, é o Naruto das antigas, mano. Até quem não curte anime curte Fullmetal, caralho. aí. Total. Mano, a primeira vez que eu apresentei pra um primo meu mais velho, eu cheguei nele e falei, pô, você já assistiu Fullmetal? Ele tá fumando o quê? Eu, não, Na bomba. O quê? calma aí. É outra fita, mano. Mas enfim, né? Vamos aí, senão vai atrapalhar o rolê todo. Vamos aí. Ó, eu separei alguns tópicos pra gente falar sobre essas diferenças, porque assim, Fullmetal eu acho que é um caso um pouco excepcional pelo seguinte, a gente não tem só um anime, a gente tem 2 animes diferentes. Uhum. Porque, rapaziadinha que assiste anime já faz mais um tempo, tá ligado o que é um filler, certo? Então a gente tem, como o Vitão falou, uma adaptação em anime de uma obra que tá sendo lançada em quadrinho ainda, no original, no mangá, e aí ele vai pras telinhas, certo? Sim. Só que, às vezes, um capítulo do mangá é pouca informação para um episódio da televisão. Então, às vezes, os caras condensam 2, 3 capítulos num episódio só. Uhum. O que acontece? Eventualmente, o anime chega onde o mangá está. E aí, o anime precisa dar uma volta para outro lugar. Por isso que a gente tem várias sagas filler, que serve para encher linguiça, pro mangá andar mais um pouco e o cara voltar a adaptar o original. Famoso filler. A gente Pode já crer. falou aqui, por exemplo, da saga de Asgard, de Sim. Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. Saga de Asgard não existe no mangá, porque Total. não existe, porque não há essa parte do anime no mangá. Mas, Ou pra não chegar todos logo... os 100 episódios finais de Naruto clássico também, que no mangá não existem. É, exatamente. É tudo exatamente. filler. Tudo filler, mano. Você assistiu um bagulho que não é... E é o que a gente chama de canônico, né? Que é o que é importante de fato pra obra. Uhum. Dado esse contexto, a gente tem o Fullmetal de 2003 e o Brotherhood que vem em 2009, se não me engano. Que aí o Brotherhood, ele vem depois que o anime já terminou. E o Fullmetal de 2003, ele meio que tem outro desfecho, e aí eu já entro no primeiro tópico aqui, que é o seguinte, que como o anime foi lançado antes do fim do mangá,
não tinha como ter o vilão que a obra tem, saca? Então a gente tem o Dante, que é uma amante do pai dos irmãos Eric, o Hohenheim. Hohenheim, eu acho esse nome mais engraçado. Hohenheim, eu acho da hora, mano. E aí na obra original, esse personagem simplesmente não existe, mano. É verdade. É porque na obra original, o vilão principal deles é tipo um clone do pai dos irmãos Elric. Né? Que é, inclusive, o criador dos homúnculos, que eles chamam de pai, né? É... Exatamente. É o homúnculo original, meu Deus. Assim. É isso mesmo. E aí tem essa pequena, gigantesca diferença. Então, tipo assim, o anime de 2003, inclusive ele é criticado várias e várias vezes. Todo mundo fala pra assistir o Brotherhood porque ele tem esse desfecho que não tem nada a ver, mano. Porque o Brotherhood ele é muito mais fiel à história original, né? Sim. E aí, assim, procurando diferenças... E é fechadinho, né? Sim. Total. Eu li o mangá faz uns par de anos, já deve ter uns 10 anos que eu li o mangá, inclusive. Até mais. Preciso reler já. Mas eu não vi o anime. Então algumas fica coisas... de oportunidade para um próximo Biblioteca Shonen aí. Ó, já vamos lançar um vivo aí, mano. Vamos fazer. Então, por exemplo, alguns personagens não existem no anime. Não existe no mangá, que é o exemplo do Isaac McDougall, que é o Alquimista do Gelo. Ele é exclusivo do anime. Ah, verdade. E aí, se não me engano, ele é exclusivo dos 2 animes. Sim, ele não tem no mangá mesmo. Ele não tem no mangá. Não. E aí, o que mais a gente tem de diferença? Que o Edward, que é o irmão, pra quem não assistiu ou pra quem só viu imagens, é o irmão que existe, porque o outro é uma armadura, que é o alquimista... Como é que ele chama, mano? Não é o alquimista do ferro. É o alquimista de aço, alquimista de aço, que eles falam. De aço, muito bem. O alquimista de aço tem uma diferençazinha, por exemplo. E aí eu tava percebendo que é isso. Tipo assim, tem algumas diferenças meio situacionais, que não são, tipo, achei tão relevantes. Mas essa, por exemplo, é que nem quando o Edward vai se tornar um alquimista federal, que são os caras que trabalham pro governo. Sim. Ele teve que treinar pra fazer esse exame, enquanto no Brotherhood ele simplesmente transmuta uma lança. E aí essa cena é muito da hora que ele sai correndo em direção ao King Bradley e bota na cara dele, os caras já seguram ele, bota uma arma na cara dele. E é muito louco, mano. E se não me engano, isso aí também não tem no mangá, mano. Aliás... Não tem nesse primeiro anime. Se não me engano, é o que tem no mangá. É o que tem no mangá, sim. Eu acho que é o que tem... Eu li errado aqui, eu anotei, bati o olho e li errado. Mas é o que tem no mangá, mano, que é diferente. Tem uns outros personagens também que são bem diferentes, mano. Tipo, os homúnculos mesmo, tem alguns que... Porque os homúnculos, eles são representados como 7 pecados capitais do pai deles lá, né? Do criador deles. E aí tem alguns que são diferentes nesse primeiro anime. Tipo, nesse anime, o Bradley... Que é inclusive... O Bradley mesmo, ele é retratado como o pecado do orgulho. Só que no original, no mangá, ele é o pecado da ira. Então tem umas diferençazinhas aí também nos vilões, né? Caraca. Ao contrário? Não, ele é o pecado da ira, porque no mangá original, o pecado do orgulho é o filho dele, que é o molequinho, que é o Selim Bradley. O orgulho é ele, e ele é o pecado da ira. Aí nesse primeiro anime é o contrário. Aí tem um outro personagem que é o pecado do orgulho, que aí não tem nada a ver... que é o pecado da ira. Que aí não tem nada a ver com ela. Que lá nesse anime também tem uma fita de que quando os alquimistas fazem transmutação humana lá, tentam fazer transmutação humana, tem alguns que viram esses homúnculos aí que viram os pecados capitais. Então é tipo, o pecado da ira, nesse primeiro anime, era o filho da Izumi, que é a mestra dos moleques, que é a mestra do Edward e do Alphonse. O filho dela, que ela tentou transmutar e morreu lá e tudo mais, ele acaba voltando depois como o pecado da ira. Pode crer. Caraca. É doideira, mano. Pode crer. É totalmente diferente. Tem essas diferenças mesmo. Isso era uma outra coisa que eu tinha notado, que os homúnculos são diferentes, eles mudam. Eles têm uma diferençazinha também. Eu não sabia desse corre, eu só assisti o Brotherhood, então. Pode crer. Não, pra você ter uma ideia, no Brotherhood, no mangá original, o pecado da preguiça é um grandão, um bombadão, assim, que fica cavando buraco lá. Nesse primeiro anime é uma mina, uma mulher, assim, toda bonitona, não tão, assim, não retratada tão bonita quanto o pecado da luxúria. Mas ela é também uma mulher toda bonitona, adulta e tal, que é totalmente diferente da proposta original, que era um maluco bombadão que só cavava. Caraca, que louco. Da hora essas diferenças. Sim. E o último tópico que eu separei, que é sobre o final. E aí... Ó, galera, tem spoiler, hein? No final. Receba!
Receba. Que é o seguinte, no final do mangá o Ed entra pela Porta da Verdade, que é aquela porta esquisitona que, como é que fala, perturba ele a obra inteira, a gente vira e mexe e volta pra aquele lugar, a gente fica tipo, meu Deus, o que é isso? E aí ele entra pela Porta da Verdade do mangá pra poder restaurar o corpo do Alphonse, que é o irmão dele. Sim. E aí ele fica preso na Terra do século XX, enquanto seu irmão e a Winnie, eles permanecem do outro lado. Já no final do Brotherhood, o Edward abre mão de sua capacidade de usar alquimia em troca do retorno do corpo do irmão. E ainda recupera o braço direito que ele perdeu nessa história aí. É a troca equivalente. É a troca equivalente, né? Não, é da hora. E acho que o final, tipo assim, é da hora esse final, porque, tipo, eu não sei vocês, mas eu curto um final que é desgraceiro. Eu também chato. Eu acho da hora esse negócio de final feliz, assim, eu acho que é muito... Óbvio que é clichê, né? Mas também a gente espera que as coisas terminem legal. Quando termina tudo desgraçado, é foda. Mas eu acho que esse final do mangá, ele tem um quê de tipo, caralho, mano, eu paguei o preço até o final, mano. Até o último instante ele pagou o preço. E aí no outro, no Brotherhood, tipo, é mais suave, porque, tipo assim, ele perde a capacidade da alquimia. E, tipo assim, a gente sabe que ele é meio que um fenômeno, mano, ele é muito foda. Só que ele consegue retornar o corpo do irmão, da hora, e recuperar o braço direito. Tipo, saiu elas por elas, ele ainda saiu na maior, tá ligado? Total. Pode crer. Eu não sei se você tá ligado, eu particularmente não assisti, mas não sei se vocês estão ligados que tem um outro final, além desse do primeiro anime. Porque depois desse primeiro anime saiu um filme, que é o Fullmetal Alchemist com o Conquistador de Shambhala. Que aí eles dizem, eu não assisti, mas dizem que é o final verdadeiro mesmo dessa obra, dessa primeira obra. Que aí eles dizem que nessa obra eles concluem a história direitinho, mas eu não cheguei a ver esse filme. Boto fé, a hora que eu tava preparando esses tópicos aqui pro roteiro, pra pauta, eu tava lendo sobre isso mesmo. Sim. Tem esse filme aí sobre o final precisa certinho. Não precisa pegar pra assistir, mano. Dá pra nós fazer um episódiozinho assistindo esse filme aí e comentando ele. Dá pra fazer? Mas legal, mano. Vamos ter que fazer. Uma outra coisa de personagens que eu lembrei agora de falar que tem diferente, mano. No mangá e no Brotherhood tem aquela fita do outro país que também faz alquimia. Então tem a galera do país de Xing, que é como se fosse uma China. Ali, um Japão, sei lá, na história. E no primeiro anime não tem esses personagens, não tem a galera de lá. Tanto que depois tem uma fita na história original que o maninho que vem lá de Xing, o Lin Yao, ele acaba sendo pego lá, tentando invadir a base do pai, que é onde estão os homúnculos, e aí o pai transforma ele no pecado da ganância. Então tem esse bagulho na história original. E nesse primeiro anime, a ganância só tem a primeira versão dele, que é o malucão que quer juntar um exército lá, que ele fala que tudo é dele. Só tem essa primeira versão, não tem a versão depois do Lin Yao. E o interessante é que esses personagens de Xing, eles têm uma grande participação na história daí pra frente, mano. Então, nesse primeiro anime, você não tem nem rastro, não fala nada desses caras. O país nem existe lá. Cara, porra, sacanagem botar esse nome no país, né, mano? Tipo, Xing. O maior estereótipo possível pra um chinês, tá ligado? Total. Pelo menos pra nós, né, às vezes. Bom, sei lá. Mas, da hora, bom saber, mano. Bom saber que existe essa outra versão que é até interessante, pra caso você tenha assistido uma ou outra, tá ligado? E nunca viu as duas, é interessante assistir pra ter esse comparativo, até porque... Tudo bem, Fullmetal Alchemist Brotherhood, que veio depois, ele tem um dos animes mais bem avaliados até do My Anime List. Total. Tipo, é muito difícil perder pódio ali, né? Mas é legal também assistir outro porque a obra em si, de forma geral, é muito legal. Então vale a pena demais. Tá? Total, mano. Só jogar uma curiosidade aqui pra vocês, que vai linkar com o nosso episódio anterior do Animes que não tem a ver com seus mangás. Então ouçam o nosso episódio anterior também, que tá na nossa temporada anterior. De fato. Você está ligado que essa primeira versão do anime do Fullmetal Alchemist foi feita pelo estúdio Bones, que é o mesmo estúdio que fez o anime de Soul Eater, que a gente falou no nosso episódio anterior. Caraca, que legal. Os dois foram feitos pelo mesmo estúdio. E os dois animes tiveram finais alternativos, diferentes da história original, desenvolvidos pelo próprio estúdio. Beleza, Bones, tá na hora de seguir o mangá, né, família? Pô, mas o Bones é bonzão, mano. Eu não lembro de cabeça o que os caras fez, mas os caras são muito bons, mano. Fizeram muitos animes bons. Eu não lembro outros também que eles fizeram, mas eu sei que esses dois foram feitos por ele. Vamos dar um Google. Dá um Google aí pra descobrir. Já tô olhando aqui, ó. Mano, Boku no Hero, simplesmente. Doragami, quem mais? Mob Psycho. Bungo Stray Dogs. Só.
Não, os caras é bom pra Tem caralho, muita coisa né? boa, Tava cornetando cara, de graça, né? Mas enfim, aí é foda. Né? O que vai vir aí na nova série de shonens aí do futuro? Pelo Bones, o Gachakuta, mano. Pô, esse aí eu tô ansioso ainda total, por nada, total. não. Esse eu também tô, Entendeu? hein? Vai vir com eles. Esse aí eu ia Ansiosíssimo. comprar o mangá, mano. Ou ler pirata, só Eu tô que eu querendo sabia. também. Tô querendo também comprar. É isso. Pô, da hora, então. Fullmetal Alchemist, família. Assista, acompanhe, que bagulho é bom. Mas vamos lá, né? Vamos deixar um pouco mais dark a parada aqui, né? Porque eu vou comentar de um anime que, cara, eu lembro que na época que saiu eu gostei muito de assistir. Pegou bem ali no fim da minha adolescência, assim, pá, um pouquinho depois. E eu adorei, mano. Eu adorei quando assisti a primeira vez. Eu lembro de ter assistido a primeira temporada, adorei a segunda temporada. Eu falei, mano, tá esquisito o bagulho. E aí quando eu fui ver, eu entendi o porquê que tava esquisito, tá ligado? Eu vou falar de Tokyo Ghoul. Pra você que não conhece essa obra, conta a história do rapazinho chamado Ken Kaneki, né? Ele é nerdola de livro, um maluco, mano, acompanha bastante obra, principalmente obra de terror, assim, tal, ele gosta bastante. E numa dessas andanças aí que ele gosta de tomar café e tal, não café de artista, café normal mesmo. Ele vai no... Café de artista, mano. Café de artista. Hã? O que é café de artista? Vocês não sabem o que é café de artista? Não, mano. É quando... Ó, momento curiosidade aqui, velho. No auge da boemia carioca, Lá vem. tomar um café de artista, a pessoa falava assim nos lugares da rua, era pra você ir dar um Cheggers, tá ligado? Fórmula 1, acender a bomba, tá ligado? Isso aí eu conheci Então, como cigarro de artista, mano. Não, é um cafezinho, café de Café de artista. Tomar um artista, café, bota fé, tomar um mano. cafezinho, tomar um cafezinho, tá ligado? Beleza. Entendeu? Eu ia Enfim. perguntar se ele ia tomar café de artista porque o nome dele era Caneco, mas eu falei, pô, não é Caneco. Vai. Não é caneco, mano. Eu vou sair do podcast. Mas vamos lá. Caneco. E aí, cara, tipo assim, ao mesmo tempo que rola essa primeira introdução do Kaneki, assim, é mostrado nos noticiários de que existem ghouls na cidade. Então, ghouls, o que são? São como se fossem tipo uns vampiros, tá ligado? Só que a treta é que eles se alimentam de carne humana, tá ligado? E eles são praticamente tipo uma praga ali na situação, tá ligado? Vira e mexe tem noticiário de que um ghoul... Eles são tipo Zonis no Demon Slayer? Então, pode-se dizer que sim, cara, tipo, mas não é uma ameaça tão iminente, assim, tipo assim, pô, quando o pessoal das vilas ouviam que tinha um Oni na situação. Eu acho que eles são mais vampiro, mano. Pode crer. É porque é uma parada bem... Pique um vampiro, tá ligado? Eles não dão as caras, tá ligado? Eles não aparecem com frequência. Eu não lembro se eles só uma aparecem pessoa- de noite, mas tem um negócio, tipo, que eles... Meio que, tipo, eu sou a lenda do Will Smith. Aham, Porque eles pode ficam crer. ali, mano. Você bobeou, ele vive chapa e não dá nada, tá ligado? né? Moscou, os caras levam. Uns colegas. É nessa pegada mesmo. Tipo, Da hora. as pessoas somem, tá ligado? Aí daqui a pouco acha um pedaço de corpo aí e descolou que foi um gol que fez, corre, entendeu? Pode crer. Aí o que acontece? Nessas andanças de tomar café dele e ler os livros que ele gosta, ele tromba uma mina que chama Rizzy. E essa mina, tipo, pô, essa mina é mó gata e tal, mas ela nunca vai dar. Ela tá te dando nunca vai mole. tá afim de mim e tal. Daqui a pouco a mina começa a dar mole pra Ela ele. tá Ele tão fala, na "Mano", sua. Tô na sua. E ele fica surpreso, né? Tipo, pô, nada a ver, mano. Olha pra mim, a mina é mó gata e tal, não sei o quê. Aí ela vai lá, convida ele pra dar uma volta, pra levar ela pra casa. Nessa de levar pra casa, fião, anoiteceu, o gol saiu, rodou. Nas tretas que aconteceu, a Rizzy foi pra, né, comer literalmente ele. Mano, caiu uma viga gigante do prédio de construção lá, matou ela e deixou ele hospitalizado. Caraca. E aí, ele chega no hospital, os médicos falam, ó, tinha um corpo de uma mulher junto com você, pra você não morrer, a gente transplantou umas partes dela em você, mano. E aí, fazer o quê, né? Kaneki vira um gol também. Pode crer. Então, aí vai ser toda aquela história vampírica, tá ligado? Dele tentando se acostumar com esse novo estilo de vida dele. Ele não pode comer comida normal, ele tem que comer só carne humana. Caraca, que E treta. aí desenrola toda a história do bagulho. E aí, nas pesquisas que eu fiz, cara, o que rola nas diferenças do bagulho? Deixa eu já fazer um intermédio aqui, rapidão. Calma aí.
que a gente tem uma das melhores aberturas do universo. Pô, vale comentar, de fato. E que, inclusive, eu acho fodida a versão do The Kira Justice. Acho muito da hora, mano. Acho muito da hora. É verdade, é verdade. Diga então, como... Ó, Deus me livre, vamos lá, muito bom, vamos falar real aqui, que tá faltando abertura abrasileirada, hein? Versão nacional das aberturas. Mano, faz falta, viu? Ó, vamos bater na mesa aqui, ó, pra falar a verdadeira aqui. Pô, vamos ter que traduzir os bagulho, mano. Era da hora pra caralho. Tem que voltar a passar anime na Record, mano. A Record traduz tudo. Tem que fazer, mano. Tá maluco, era muito bom, mano. Crunchyroll, chama essa molecada aí que eles estão com sangue nos olhos pra traduzir as aberturas, hein? Pode chamar nós, mano. Chama nós mesmo. Fácil. Então, macho. Mas, vamos lá. Qual que foi a treta do bagulho? Não teve uma diferença brutal de início, porque era muito bonitinho ali. Tipo assim, pô, o anime saía semanalmente, o mangá devia estar uns 5, 6 capítulos à frente, tá ligado? Então, a serialização foi bem ok, assim, em relação à sincronia. Só que, no mangá, o Tokyo Ghoul é muito mais brutal, tá ligado? O anime também ele é bem bruto, cara. Tipo, ele tem cenas bem cabulosas, assim. É um anime que é considerado seinen, tá ligado? Então ele é pra uma galera um pouco mais velha. Mas ele tem bastante cena pesada, assim. E no mangá é mais ainda, cara. Tipo, é bem violento, o traço do autor é muito carregado. Tipo, tem muito gore, sangue no bagulho. Então, fica bem pesado, tá ligado? E aí, com isso... O estúdio responsável por Tokyo Ghoul na época, ele precisou dar uma adaptada em algumas coisas. Então começou com pequenas mudanças, tipo, o inimigo foi lá e no mangá arrancou a cabeça do cara na mordida, por exemplo. No anime, a cabeça não é arrancada, tá ligado? Pode crer. Então, essas pequenas diferenças assim, até pra não afastar muitas pessoas que são um pouco mais sensíveis e tal. Sim. É um anime de estreia, então eles têm que meio que pisar em ovos em algumas coisas, tá ligado? Aí aquela fita também, né? Eles fazem algumas mudanças sutis também pra aumentar a classificação indicativa pra liberar pra galera assistir. Aí você atinge mais público, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que Bleach teve um processo inverso, mano. Eu acho que o Chichikubo pediu pra aumentar a indicação, a faixa etária, a indicação... Como é que chama quando fala aí? Classificação indicativa. Classificação indicativa. Caralho, perdão, mano. Enrolei a palavra. Ele pediu pra aumentar a classificação pra poder adicionar outros elementos ali na obra, mano. Uma vez eu li isso. Verdade, não sei. Mas... legal, interessante. Isso até que faz sentido, vide a obra no começo, ela ter pequenos momentos meio pesadinhos assim, conforme vai avançando assim, a parada fica um pouco mais brutal, né? Total. Da hora, bom saber. E aí, cara, tipo, começou sutil essas diferenças. A galera que acompanhava o mangá já ficava meio dando umas comentadas nas interwebs aí e tal. Pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas até o momento não interferia em nada na repercussão do anime. Até que chegou um momento do anime ali, que aqui vai entrar spoilers e tal, né? O Kaneki, ele é envolvido existe uma legião de ghouls, existe uma seita de ghouls, então existe gangues. É uma parada bem... Tipo, como a gente acompanha em Shonen e Seinen também, né? Que tem que desenvolver os vilões, assim, em grupos, né? E dentre esses grupos aí existe um vilão lá que pega o Kaneki e numa mansão e começa a torturar ele, porque ele tem prazer em torturar, tá ligado? Sim. E aí, nesse momento... depois de muita tortura, depois dele conversar, aquele momento de anime que o personagem conversa com ele mesmo dentro do corpo, tá ligado? Depois dessas tretas e tal, ele, tipo assim, ele se abre mão do lado humano dele, tecnicamente. E nesse momento que ele fala assim, mano, eu vou virar full Ghoul aqui, eu vou acabar com tudo, eu vou despertar meu poder de verdade, o cabelo dele fica branco, tá ligado? E aí, tipo, você... Pô, beleza, uma, entre aspas, transformação. O personagem virou a chave ali da parada, né? Só que no mangá, esse momento, ele é muito mais detalhado, porque mostra que a cada tortura que o Kaneki sofria, ele ia perdendo a sanidade, tá ligado? Não foi um momento de libertação, como no anime. Foi um momento de surto, mano. Tipo... o cara arrancava uma unha da mão dele e surgiu uma mecha branca, tá ligado? Pode crer. Ele quebrava um dedo do moleque e detalhe, cada tortura que era feita,
o Gol, ele se reestrutura, ele regenera, tá ligado? Ah, tá. Então quebrava um dedo dele, ele sentia aquela dor alucinante, o dedo dele voltava e ficava normal. Aí ele ia lá e quebrava de novo, tá ligado? Nossa, o maluco era E sádico. ficava nisso. Um bagulho brutal, brutal. E aí esse detalhe de não ter explicado essa mudança de cabelo pegou muita gente de surpresa no anime, e os que acompanhavam o mangá falavam, pô, mano, podia ter explicado, tá ligado? Sim, total. Existe também um outro momento no arco, só pra resumir total, o Kaneki, ele já tá no full Gol, ele vai invadir um lugar que é o Cóclea, que o pessoal chama, e é uma detenção de Gols, tá ligado? E ali rola bastante coisa importante do anime, bastante desenvolvimento de personagem, só que no mangá não é uma detenção, é um laboratório onde existe um doutor lá que faz experiências em humanos pra transformar eles em híbridos com Gol, tá ligado? Uhum. Então muitos personagens que vão aparecer na obra, tipo, pô, existe um cara que é meio humano, meio Gol. Você fala, tá, mas como é que ele virou isso? Até o momento só era o Kaneki, tá ligado? Uhum. No mangá é explicado, porque esse doutor fazia essas experiências e soltava essa galera na rua, mano. Então, tipo, Que era uma doideira. loucura total. Loucura mesmo, hein? E Doideira. que rolou com isso? Tipo, aí a galera abriu mão. O anime começou a ter bastante coisa que não fazia tanto sentido. A segunda temporada foi extremamente rushada, não tinha informação, e aí a galera teve que recorrer ao mangá. Então, o fim da segunda temporada, a audiência caiu muito em comparação às vendas de mangá, que subiu, tá ligado? Então trocou o público, basicamente. A galera foi tudo migrando, né? Foi tudo pro mangá, tá ligado? E aí existiu o Tokyo Ghoul VA, como eu falei, a segunda temporada, que eles mudaram tudo. Criaram basicamente uma nova história. Foi na contramão do mangá, e a galera falou, mano, bom, vamos ter que abandonar o barco, e é isso. Eu particularmente não assisti e não li essa história, por isso até que eu fiz bastante pergunta, que eu tenho realmente muitas dúvidas quanto a esse mangá. Uhum. Mas eu via em todos os fóruns que eu procurei, todos os vídeos que eu peguei pra ter uma referência mais ou menos do anime, todo mundo falou a mesma coisa, que na primeira temporada é muito bom, tem pequenas diferenças, mas continua sendo muito bom, mas a segunda já deu aquela caída drástica na história, mudaram totalmente, aí a galera tudo foi caindo fora. Todo mundo fala que a segunda temporada é ruim. Não sei se realmente é. Não sei se realmente é, mas todo mundo fala isso. Sobre, Fala aí. aproveitando assim a brecha, eu assisti a primeira temporada e assim, eu sou muito lerdo pra assistir as coisas, já falei isso aqui 300 vezes pelo menos. Eu lembro que eu assisti tipo assim, 2-3 dias. Isso pra mim já era muito rápido. Pode crer. Porque enfim, eu era real lerdo, eu sou indo meio devagar pra assistir as coisas. Preciso estar muito engajado. Tanto que a gente comentou alguns episódios atrás que Dr. Stone eu assisti tipo, em um final de semana. Os 24 episódios praticamente, e Solo Leveling eu assisti em tipo um dia, mano, porque real curti o bagulho. Uhum. Então, tipo assim, Tokyo Ghoul eu curti, mano. Eu sentei na frente do PC e ficava tipo, caralho, que da hora, pra ficava assistindo, mano. Uhum. Terminei a primeira temporada. Eu lembro que eu assisti, tipo assim, papo de 4 ou 5 episódios da segunda, que é quando tá esse mano torturando ele. E aí, tipo, eu comecei a olhar pro bagulho e falar, mano, o que eu tô assistindo, tá ligado? Nada a ver, o que tá acontecendo, mano. Mano, zoado, mano. E tipo, eu larguei, mano. Real, larguei, assim, tipo, abandonei o bagulho. Só abandonou. Porque era isso, tipo, era muito bom, e aí eu não lembro, não vou falar que eu lembro, assim, exatamente tudo, né? Mas eu lembro que a segunda temporada, ela dá uma caída, mano. Tipo, dá uma caída legal, assim. Não, pô, cai total, eu dropei, cara. Mano. Cai total. Assim, tem momentos bem emocionantes na segunda temporada que não acontecem no mangá, ou acontecem de uma forma diferente, tá ligado? Que na época que eu vi, eu falei, pô, até que é legal, isso aqui salvou um pouco a temporada. Mas se você for botar pau a pau, assim, mano, você fica sem informação. Não existe uma terceira temporada de Tokyo Ghoul, sendo que o mangá continuou, tá ligado? Então parou ali. Eles lançaram depois, posteriormente, eu acho que 1 ou 2 episódios pra corrigir um episódio que eles alteraram tanto que a galera não entendeu. Então, mano, tipo assim, os caras simplesmente fizeram o que deu na telha no momento com o anime, sendo que é um anime, um mangá que tinha uma fanbase bem, bem grande, assim, sabe? E acabaram mudando muita coisa e acabou afastando essa fanbase, né? Afastou a galera. Depois saiu quase um Tokyo Ghoul Shippuden aí, digamos assim, tá ligado? Você passa uns anos no futuro e tal, que falam que até a história é bem legal. Assim, eu cheguei a ler alguns capítulos na época, mas assim, nem continuei porque broxou, tá ligado? Pode crer. Mas quem sabe, né, futuramente. Mas é bem isso, né, mano? Tipo, muita gente que curtia, dropou, e ainda hoje, se eu ouve, tipo assim, Tokyo Ghoul é sempre um anime que
Sempre que a galera vai falar, tipo assim, um anime que ficou ruim Exato. e que perdeu muita qualidade, que o pessoal tipo, meio que abandonou, Tokyo Ghoul sempre é uma referência negativa, infelizmente. Mas sendo que era um anime que no começo era muito bom. E eu, tipo, não curto muito essa história, nossa, monstro, cadê a monstro, tá. Mas era muito da hora, mano. O bagulho é bem contado, tá ligado? Não, era legal, pô. Era legal. Lamentável, né? Lamentável os caras perderem a mão aí. Quem sabe futuramente não rola um remake aí da obra, porque era muito bem feita. Remake, né? Inclusive, a parte gráfica, os efeitos dos personagens e tal, era muito legal. Então, quem sabe não rola um remakezão aí, né? Tomara, vamos torcer, né, mano? Porque é triste você perder uma obra tão promissora assim por conta de erro de estúdio, erro de produção. Mas vamos torcer pra que um dia, se tudo der certo, os caras pensem em refazer, né? Coloque a mão na consciência e agracie o público de Tokyo Ghoul. É isso. Mas, né, pra gente não sair na tristeza, vamos sair na jogatina, né? É isso. Porque eu acho que é hora do duelo nesse momento, né, meu primo latino? Jogo do bicho? Pô, podia ter um anime de jogo do bicho. Quer dizer... tá faltando fazer, hein? Vem aí depois do mangá de sinuca, irmão. Vamos desenrolar. Pode crer. Vamos escrever nesse roteiro. Pra cima. Mas vamos falar de jogo, né, mano? Vamos falar de joguinho. Qual é o anime de jogo mais famoso que a gente conhece, pô? É hora do duelo! Yu-Gi-Oh!, com certeza, velho. Não tem outro De fato. mais conhecido do que Yu-Gi-Oh! Eu não vou me prolongar tanto na explicação da história, de fazer resumo de sinopse, isso, aquilo, porque a gente já tem um episódio que a gente fez, o nosso Histórias de Infância sobre Yu-Gi-Oh! Lá a gente conta um pouco mais sobre a história e sobre histórias nossas com relação ao Yu-Gi-Oh! Então, ouça também o nosso Histórias de Infância de Yu-Gi-Oh! Mas, basicamente, resumindo, Yu-Gi-Oh! É uma história onde a gente tem um garoto chamado Yugi-Muto, ou Yugi-Moto, depende da tradução que você pegar, que ele era um moleque muito zoado na escola, zoado pelas outras pessoas, todo mundo praticava bullying com ele e tal, por ele ser menor e mais fraco do que os alunos de lá, até um dia que ele consegue montar uma relíquia que é o Enigma do Milênio, e com isso ele acaba ganhando poderes de encarnar o espírito de um faraó muito viciado em jogos. E esse faraó, ele é especialista em todos os tipos de jogos, incluindo o jogo do bicho, Mega Sena, pinball, bilhar, todo tipo de jogo, assim, raspadinha, show do milhão. O cara é fera, ele ganha todos. E aí, a partir disso que começa a se desenrolar a história. Uma curiosidade que até a gente falou nesse episódio do História de Infância é que esse anime do Yu-Gi-Oh!, pelo menos essa primeira parte que conta a história do Yugi, ela tem 2 animes. Então tem um anime que foi mais fiel ao início do mangá, que foi lançado em 98, então tiveram poucos episódios, foram 27 episódios só, mas nunca chegou a sair do Japão esse anime. Então o que saiu pro mundo foi o Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que veio depois, que é o que todo mundo assistiu, que a gente daqui do Brasil, do ocidente todo, assistiu, que é mais focado... Cartinhas do diabo, né? Exatamente, que é mais focado nos duelos de carta. Cartinhas do diabo, velho, que é o mais legal. E aí, pra quem não viu, nunca leu o mangá, a gente tem essa diferença desse Yu-Gi-Oh! Que a gente assistiu pro mangá, porque o começo do mangá ele é uma história muito mais dark, uma história mais... como pode-se dizer? Uma história mais adulta, mais pesada, assim, porque o que acontece? Começa com o Yugi, mostrando o Yugi já era um moleque que gostava de jogos, então ele já ficava jogando na escola, a galera chamava ele pra fazer os bagulhos, ele falava, não, eu prefiro ficar aqui jogando meu joguinho e tudo mais. E aí os valentão da escola não curtia que ele ficava só jogando, porque o moleque era diferente e tal, e sentava porrada nele. Então, tipo assim, os primeiros capítulos tem muita cena de violência, tem muita cena do Yugi apanhando, dos caras brigando dentro da escola. Inclusive o Joey e o Tristan, que são muito amigos dele no anime que a gente viu, no início eles eram delinquentes que também batiam nele. Então eles eram personagens com personalidades totalmente diferentes no começo ali. E aí você tem a fita de que o Yugi ele já tinha o Enigma do Milênio, só que ele não tinha o Enigma montado já. No anime que a gente vê, ele já começa com o Enigma pronto. No início do mangá, ele não tem o Enigma montado. Ele tem uma caixinha com várias peças que ele ainda não sabe o que é, mas é até engraçado que ele fala que é a herança do avô dele, sendo que o avô dele nem morreu. Então ele fala, ó, não mexe, não mexe nisso aqui que é a herança do meu avô. E por incrível que pareça, não é um terreno no interior de Goiás. Não é, mano. O avô dele não deixou um terreno pra ele, deixou uma caixinha com os bagulho desmontado. Que vai... Olha, vai dar um tesouro pra ser sincero, pra ele. Eu acho que é até melhor, viu? Porque
Isso aí dá um problema de documentação. É foda, tem que fazer inventário, tem que passar um negócio com é uma nome. maluquice, É né? doideira, doideira. Bora, Só louco. quem já precisou fazer um sabe o BO que é, mano. E advogado não é barato, então é melhor deixar uma caixinha pros seus netos. Mas aí qual que era a fita? O vô do Yugi ele tem uma loja que ele vende antiguidade, vende uns bagulho assim, e bagulho de jogos também. E aí ele ganhou essa caixinha que uns arqueólogos foram numa pirâmide egípcia, encontraram isso daí, trouxeram e deram pra ele. Aí ele guardou lá até o momento que ele resolveu dar pro Yugi, porque ele falava, pô, você gosta muito de jogo, se você conseguir montar isso daí, diz a lenda de que seu desejo vai ser realizado. E aí você começa no primeiro capítulo do mangá nisso, o Yugi sofrendo os bullying lá na escola e tal, aí ele chega da escola já triste com a vida porque apanhou na escola, os caras ficaram brincando com o enigma que era a herança do avô dele, aí ele fala, vou tentar montar, assim, no momento de frenesi ele consegue montar o bagulho. E aí quando ele consegue montar, ele desbloqueia essa habilidade de encarnar o faraó egípcio. Que no anime não conta, né, como que ele encarna esse faraó. Ele só tá lá, o faraó só tá lá desde o começo, né? Uhum. Aí ele encarna esse faraó, e o da hora é que, quando ele encarna o faraó, ele começa a fazer vários jogos com a galera que tenta tirar a onda com ele. Então a galera que pratica bullying com ele, que bate nele na escola, ele fala, tá, então vamos disputar quem é mais forte num jogo. E aí ele inventa uns jogos muito doidos, mano. Tipo, tem um jogo lá que tem um maluco que tem um escorpião. Aí o maluco coloca um escorpião porque o maluco é dono de uma loja que tem um tênis lá que os caras tinha comprado esse tênis, o maluco meteu o golpe, bateu nos caras que tinha comprado o tênis e pegou o tênis de volta. Aí o cara tem um escorpião, ele mete o escorpião dentro do tênis, aí o jogo dos caras eles jogam umas moedas no tênis, e aí quem pegar mais moeda no final do jogo ganha o jogo, só que o escorpião tá lá. E aí o jogo vai nisso, eles vão pegando moeda de pouquinho e tal, até ver quem é ganancioso e mete a mão pra pegar tudo. Então é um jogo muito doido, mano, mas no final sempre tem alguma punição. Isso que deixa o negócio mais dark, porque tem umas punição cabulosa. Tipo nessa, o cara que for ganancioso, o escorpião vai picar ele vai morrer com veneno. Tem um outro maluco lá que ele é um diretor de gravação, que ele gosta de pegar imagens de jovens sofrendo bullying na escola. Aí ele chama o Yugi e ele começa a bater no Yugi lá pra pegar uma cena do Yugi apanhando. Meu Aí é Deus. ele mesmo que tá batendo. Aí ele fala, não, aí é só botar um mosaico na cara dele que ninguém vai ver. Então no final do jogo, o Yugi ganha o jogo contra esse cara e o olho do cara vira um mosaico. Então ele não enxerga mais nada, o maluco fica cego. É uns bagulho cabuloso, mano, é Meu bizarrão. Deus, mano, o bagulho é pesado, É velho. pesadíssimo, mano, esse começo. Dá pra criança mesmo, tem certeza. Então, mano. diziam que era, né? Não é Jogos Mortais isso aí que você tá falando, não? Mano? Era tipo isso, eu acho que Jogos Mortais... jogar um jogo. Talvez Jogos Mortais tenha sido inspirado em Yu-Gi-Oh! E a gente não saiba. Olha lá. Olha aí. Caraca, que bizarro, velho. Nossa, e o bagulho, tipo assim, o normal que a gente já conhece, o Yu-Gi-Oh! Normal, ele já é meio sinistrinho, assim. Tem uns bichos meio bizarros, assim, né? Sim. Então, Total. agora, o bagulho já não basta ele ser o rei dos monstros, é o rei da tortura também, caralho. Não, total, mano. Eu achava bizarro. Eu achava muito da hora ler esse mangá, porque é totalmente diferente do anime que eu tinha visto. Aham. Mas eu achava bizarro, mano. Tem umas cenas que é bizarrona. E depois de vários desses duelos aí, dessas disputas aí, que aparece realmente o monstro de duelo. Aí que os caras começam a jogar o joguinho de carta. Caraca. Ah, então, tipo É assim, muito doido. isso seria praticamente uma introdução pro anime que a gente conhece, digamos assim, ou não? É, total, mano, total. Seria tipo isso. Porque nesse anime original, que foi feito em 98, eles contam esse início. Então conta essa primeira parte até... Pelo que eu li, conta até o volume 7 do Yu-Gi-Oh! Que Uhum. deve dar, sei lá, uns 50 capítulos do mangá. Acho que nem isso, mano. Você colocar mais ou menos 9 capítulos por mangá, vai dar tipo isso, vai dar uns 50 capítulos, mano. Que é mais ou menos quando tá começando até a parte do monstro de duelo. Então é basicamente uma introdução zona de quem é o Yugi, quem são os personagens, quem é o faraó, o porquê que o Yugi é faraó, o porquê que ele faz esses jogos com os caras, o que ele pode fazer com os poderes dele, é meio que uma introdução. E no anime a gente só tem ele realmente jogando o monstro de duelo lá e o Joey zoando falando que era monstro de chinelo.
O Joey é ridículo, mano. Absurdo, Pelo hein? amor de Deus. Ele era ridículo. Mas uma fita que é bem diferente dos personagens que eu falei lá atrás, é que o Joey e o Tristan, eles eram valentão, mano. Então os caras metiam louco. Até tem uma justificativa no mangá que no anime não tem também, que mostra que o pai do Joey, o Joey não mora com a mãe, é só ele e a irmã dele que é doente, que ela tem o problema lá que ela tá perdendo a visão, né? E o pai dele é um alcoólatra. O pai dele é alcoólatra, que bate nele e tal. Então tem uma parte que o Joey fica sumido. Aí eles já fizeram amizade, o Yugi já fez amizade com ele. Eles ficam preocupados que o Joey sumiu, eles vão na casa do Joey pra encontrar ele. A hora que eles abrem a porta, o pai dele tá lá deitadão, daí ele só grita: então você finalmente apareceu, seu vagabundo, joga uma garrafa na porta assim. Aí ele sai correndo assustado. Então, tipo, o Joey, ele tinha esse background de que ele era um valentão porque ele tinha uma família muito desestruturada e que causava todo esse transtorno nele. Caraca, Uma lição velho. social aí, mano. Olha lá. A gente aprender, mano, total. rapaziada. Pra gente aprender. Coisas que a gente não vê em todos os animes, em todos os mangás. De fato. Mas isso é uma grande diferença. E aí, o legal é que, nesse começo, tem essa mitologia de que quem montar o Enigma do Milênio vai ter um desejo realizado. E aí, tipo assim, o Yugi monta o Enigma do Milênio, aí tem uma parte que tem um valentão lá, um outro cara mais forte, batendo no Joey, no Tristan. Aí o Yugi chega, faz um duelo com o maluco, vence o maluco e tal. Aí os caras já tava sabendo dessa lenda que o Yugi tinha contado pra eles. Aí o Joey fala: o que você pediu pro Enigma do Milênio? Aí o Yugi fala: o meu maior pedido era que eu queria ter amigos. Aí os caras viram amigo, o pedido vira realidade. Caraca. Que momento, hein, Yugi? Pô, não tá Que momento. Emocionante, não. O cara não tinha nenhum amigo e o maior pedido dele foi esse, que foi realizado graças ao mestre dos jogos, que depois realizou muito mais coisas aí pelo Yugi. Caraca, que legal, cara. Esse realmente eu sabia mais ou menos como é que funcionava essa diferença, principalmente no mangá. Uhum. Mas eu não sabia que era tão aprofundado assim, que tinha uns temas até sociais, que nem o Bertelli falou, né, mano? Que doideira, velho. Tem. Esse começo tem, assim, mano. Só pra não ter nem que olhar no Anime List. O mangá acabou. O mangá acabou, mano. O mangá acabou. Eu não tenho o e mangá aí, completo. continua na toada dos monstros de duelo? Continuou. Depois que entrou o monstro de duelo, ele foi nessa pegada até o final. Pode crer. Então, até o final, acho que, se eu não me engano, são 37 volumes. Não sei se foi a mesma quantidade que foi lançada no Japão, mas, se eu não me engano, no Brasil foram 37 volumes, com a história completa, que aí é a história só do Yugi. Completa ao todo. Pra você ter uma ideia, mano, eu tenho completo aqui do começo desse início até o final da Ilha dos Duelistas. São 15 volumes. É bastante coisa, né, mano? Pode crer. Pode crer, bastante coisa. E por não ser um tema de porradinha, né? Você tem que explicar o que o monstro faz. Total. Então deve ser bastante diálogo, né? Sim, isso tem bastante mesmo. Isso tem bastante diálogo. Porque tem totalmente isso, mano. Os caras têm que ensinar. Porque apareceu a carta ali na hora, mano. Pra gente que tá lendo, você não sabe o que a carta faz. Aí os caras têm que explicar tudo. Tem que falar qual que é a tática deles, a estratégia de duelo e tudo mais. Inclusive, esses dias ressuscitaram no Instagram o Yugi matando um monstro com poder infinito mais um. Nossa, é mesmo. Isso daí eu não sei se tem no mangá. Que absurdo, mano. Mas é absurdo. O cara fala: não, tem um monstro de poder infinito. Ele fala: então eu tenho um monstro de poder infinito, mais um que mata o seu infinito. Mano, o cara simplesmente lançou. Tipo assim. Ele lançou mão de Deus, né, mano? Foi tipo isso. Mano, é sempre tipo assim: não, eu sou foda. Não, eu sou foda mais um. Não, eu sou. Não, mas eu sou mais um. Mas eu sou mais um. Eu sou mais que você. Tipo, pelo amor de Deus, velho. Bota um limite, cara. Mas aí me gera uma questão aqui. Se você que tá ouvindo, você também é fã de Yu-Gi-Oh!, você jogou Monstro de Duelo, me tirem essa dúvida. As diferenças de pontos de vidas que são tirados de cada jogador quando o monstro é destruído é a diferença de ataque dos monstros. Então, a diferença de pontos de ataque dos monstros. Se um herói é infinito, o outro é infinito mais um, não deveria zerar os pontos de vida do inimigo do Yugi. Deveria tirar 1 ponto, porque a diferença é de 1. Por que ele ganhou? Eu tô com Pitágoras aqui no podcast. Nossa, mas será? aí... Cara, é um gênio da matemática? Aí, ó. Por acaso? Me explica tá isso. Corretíssimo, pô. Por que? Tu tirar um infinito daqui com o outro infinito dali,
então tira um, pô. Tira Faz um. todo sentido. Não, mandou bem, mano. Você mandou uma Mas aí posição- vocês não se atentaram num detalhe, mano. Qual detalhe? O Yugi é o protagonista. Ah, Ele aí- cria a regra do bagulho, tá É, ligado? Puta, Então, se ele quiser, mano, ó, eu te dei 1 ponto de diferença aí e só vai tirar 1 ponto dos seus pontos de vida. Só que eu vou obliterar você, mano. Você vai ser desintegrado. É. O cara e acabou, tá ligado? Tem dessa, mano. É aquele meme O também. Yugi é o maior ladrão de todos. Isso É é. aquele meme que o Yugi pega a carta assim dele e fala: a letrinha tá muito pequena, não consigo ler, vou ter que inventar. Aí ele inventa a Então. regra. Aí, ó. Fala. Exatamente assim. Como que aumenta a fonte? Cara, que absurdo, mano. Mas, pô, Yugi é da hora, velho. E o louco é que, né, tipo, o jogo de cartas sobressaiu o anime, então os caras não parar e ficar, ou então tem que ficar inventando mais história do Yugi, os caras começaram a meter Yu-Gi-Oh! GX, É mesmo. Yu-Gi-Oh! Quinta geração, Yu-Gi-Oh! Em cima de moto. Mano, é loucura. Nossa, é mesmo, tem o Yu-Gi-Oh! Da moto, velho, pode crer. Tem o Yu-Gi-Oh! Da moto, Que até mano. tem a referência do Akira Slide, Pô, né? pera aí, eu fiquei pensando numa piada sobre Yu-Gi-Oh! Na moto, é de verdade? Tem É mesmo, sério? Tem uma cena. Eles têm que ficar num circuito, correndo de moto e duelando ao mesmo tempo, mano. Tem, mano, tem isso. Ô, mas falar pra você que velho. eu assistia o Olha, é Yu-Gi-Oh! brincadeira, tem GX nada quando a eu ver. era mais moleque, eu assistia uma vez só que passava na TV Globinho. Eu achava interessante, mano, eu achava legal. O Yu-Gi-Oh! Porque GX tinha uns era monstros legal. diferentes, o GX eu achava da hora. Era muito legal, cara. O Yu-Gi-Oh! GX eu cheguei a assistir bastante, mano. Aham. Eu assisti bastante episódio, tipo... eles começaram a implementar uma parada de arquétipo nos personagens. Então, tipo, tinha os heróis elementar, que era o Sim, eu lembro disso. personagem do Yugi. Tinha os dragão de metal, que era do vilão lá. Era da hora, Aham. velho. Que legal. Sim, aí tinha as cartas Deus lá também, né? Que tinha o Ivern, Aham. o dragão alado de Ra, tinha esses malucos, né? Obelisco, o Slifer. Obelisco, é mesmo. É, mano. Eu lembro que tinha isso daí. Mas eu não completei, não assisti esse inteiro, não. É bem legal. Vale a pena, cara. Yu-Gi-Oh! É legal. É um animezinho pra você assistir assim, debochar legal, como dizia Clayton Rasta. É aquilo, né? É um anime mais despretensioso, né? É bom pra caralho, mano. É um Yu-Gi-Oh! anime pra você, gostoso, né? pra você assistir e Isso aí se é um anime que eu divertir. preciso dar um confere quando eu tiver um tempo, igual o Digimon, que nós ficamos falando. Igual o Medabots, que eu comecei a ver uns episódios, mas volta à vida real de trabalho foda, é não sobra foda, tempo. né? Mas, ó, vocês viram a notícia lá, né? Que Digimon Adventure e Digimon 2 vai voltar pro catálogo da Fala Crunchyroll. baixinho, Então, mexicano. quando vocês, Eu já quero quando começar vocês agora. estiverem ouvindo esse episódio, já vai estar lá, mano. Ai, Que maravilha, que maravilha. que maravilha, mano. Tomamos uma recomendação como quem não quer nada no fim do episódio De aqui. graça, de graça. Sempre, mano. Isso sempre. Daquele É, jeito. easter egg pra quem ouviu até aqui. É isso. E olha, ó, recompensa. Recompensa, é isso, recompensa. Da hora, então. Pô, rapaziada, listamos aqui então pra todos os nossos ouvintes aqui, mais 3 animes que rola essa diferença. Não acabou, tá? Então, quem sabe aí vira um terceiro episódio, um quarto, um quinto, porque tem bastante obra que tem essas diferenças aí, e é legal a gente pontuar aqui para justamente usar como um arquivo de pesquisa, entre aspas. Total. Se a gente for falar de algum anime de uma temporada, ou então se a gente for rever alguma parada, a gente fala, pô, ó, no episódio tal, ali a gente lista as diferenças do anime pro mangá. Então a gente não vai falar aqui, mas volta lá no episódio e escuta, tá Total. ligado? Então fica aqui um Wikipédia, basicamente. Igual a gente já faz, inclusive, né? Tipo, Exato. pô, a gente já comentou no outro episódio. Exatamente. É isso mesmo. E, enfim, né, rapaziada? Tudo que é bom dura pouco. Então aqui fica o nosso final de episódio. Recomendações já foi. Né? Já foi, Aí já a foi. ordem. Mas, últimas palavras aí antes de acabar o episódio, rapaziada. Considerações finais. Bom, só agradecer a todos nós hosts, a todos os ouvintes, todo mundo que tá curtindo a gente. Assistam esses animes que a gente falou aqui, leiam seus mangás se tiverem oportunidade, que para vocês realmente comprovarem se tem essas diferenças ou não. Acha que a gente tá mentindo? Assista e leia as obras para você ter certeza do que a gente tá falando. A gente não mente, a gente não inventa coisas. Mas, Só um pouquinho. às vezes Depende da tudo situação. depende da peraí. situação, mas se você quiser ter certeza se a gente tá falando a verdade ou não, só conferindo as obras. Mas é isso, rapaziada. É isso. E você, Balotelli? Zarelli. Zara. Mano, é isso. Confira as obras. É sempre legal ter, se possível, assistir o anime e ler o mangá. Ou assistir o mangá e ler o anime, fazer esse comparativo. E é isso, mano.
Tem que assistir as coisas velhas, mano. Tem que assistir as coisas mais velhas, assim, porque sempre tem uns negócios legais. Sim. A gente às vezes deixa passar por questão de idade, porque, ainda mais a molecada que é mais nova, né? De cara que você tem contato com a rapaziada mais nova, tá ligado? Você vai vendo as ideias, você fica tipo, caralho, meu cara não conhece tal coisa, mano. E é isso, às vezes é bom conhecer uns clássicos, assim, que aí, tipo assim, se você assistir Digimon, você já não precisa assistir Sekai nenhum, porque você já assistiu o mais legal de todos. Você assistiu um Sword Art Online, você matou, tá ligado? Assistiu a primeira temporada, Matou, já pô. era. Não precisa assistir a segunda, nem mais nenhum Sekai. E é isso, mano. Às vezes você assiste um que meio que resume tudo que acontece e vale a pena. Mas essas obras aí são muito boas. Tirando a segunda temporada do Tokyo Ghoul Café. Mas é isso. E continuem com nós nos próximos episódios. É o famoso leia o livro, né? Leia o livro. Leia o livro. Então é isso, rapaziada. Aqui fica o nosso muito obrigado por acompanhar mais um episódio aqui conosco. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Acessa lá bonitinho o Shonen Rage Podcast no Instagram, lá tem o link na nossa bio. Todos os nossos agregadores de áudio aí pra você degustar da melhor forma, tá ligado? O Shonen Rage. E também lá no Spotify. Você vai mostrar pra gente como é que curte um Shonen Rage da melhor forma? Da melhor forma, exatamente. E não se esqueça de olhar lá no nosso Spotify também, que tá tendo a playlist Shonen Rage Recomenda, cara. Tudo que a gente fala aqui, as bandas que a gente ouve, os metalcore do mexicano, tá tudo lá bonitinho, categorizado certinho pra vocês degustarem, fechou? E, mano, mexicano, eu acho que você vai ter que fazer o seu trabalho agora, hein, cara? Eu tô sendo pago praticamente pra isso aqui nesse podcast, mano. É o momento que eu mais espero em todos os episódios. Que eu gosto sempre de lembrar nossos queridos ouvintes shonens maravilhosos, que é sempre, tudo isso. Tudo isso? Errou! O cara mudou os nomes no começo, mudou até o final. Mudei o final, mano. É pra mostrar que esse episódio não tá igual ao nosso mangá do Shonen Rage. Mas é sempre tudo nosso e nada deles. Valeu? É isto. Valeu, rapaziada. Falou, até mais.